Fala galera, hoje a gente aqui no canal Submundo vamos falar do filme da Marvel que estreia dia 1 de maio, que tá todo mundo ansioso, e é os Thunderbolts! Somos os Thunderbolts! A gente não pode se chamar assim. Nossa, obrigado! Exatamente, vamos falar tudo que a gente sabe dos Thunderbolts, dos trailers que saíram aí. Bora pro vídeo! Vamos ser sinceros, os Vingadores não vão aparecer. Thunderbolts, tô ansioso, filme da Marvel que vai apresentar o Sentinela, que vai apresentar os personagens, vocês estão vendo os trailers, já estão ligados, que esse filme vai ser muito bom, tá? O filme tem cara de que vai ser um filme sensacional. Eu vou aqui falar pra vocês mais ou menos o que a gente pode esperar desse filme. A gente vai conhecer o Sentinela, o Bob, se vocês não conhecem ele dos quadrinhos, é um cara que ele era um drogado, estava procurando alguma coisa pra injetar no seu corpo, ele entra numa escola abandonada, e ele encontra o soro do Sentinela. O que é o soro do Sentinela? É o soro do super soldado milhões de vezes mais. De vez aumentar a força 10 mil vezes, aumenta 10 milhões de vezes, tá ligado? É um negócio absurdo, é uma força absurda. Sentinela tem poder molecular, super velocidade, ele é invulnerável, ele pode voar, pode tacar raio, ele tem diversos outros poderes, ele pode rasgar os celestiais no meio, tem esse poder molecular, super velocidade, viaja mais do que a velocidade da luz e diversos outros poderes. Para você entender, Wanda Maximoff é isso aqui perto desse cara. Esse cara só morre se ele quiser morrer. Ele fala, hoje eu quero morrer, ele morre. Só que se ele quiser voltar, ele volta, fala, eu quero voltar. E ele volta, ele ressuscita, ele se ressuscita. Não tem como matar o Sentinela. Ele tem um poder absurdo. Falaram nos quadrinhos do tempo, quando a banda falou No More Mutants e matou mais de 90% dos mutantes da realidade dela, o Sentinela poderia fazer isso 3 vezes pior. Exatamente, ele poderia fazer muito pior do que ela. Então esse cara é extremamente forte. Só que o soro de super soldado, ele faz algo. Ele não aumenta só sua força, e sim, como foi dito em Capitão América, se a pessoa é boa, ela vira ótima, se a pessoa é ruim, ela vira péssima. É o que é mostrado com o Caveira Vermelha e o Capitão América. Mas e aí, o que é? Esse cara é um cara comum. Ele tem suas partes boas e sua parte ruim. A gente nunca é 100% bom e nem nunca é 100% ruim. A gente não é o Capitão América e nem o Caveira Vermelha da vida. A gente é meio a meio. Isso sai do controle. A gente tem... Ele se divide em 2 personalidades. O Sentinela e o Vácuo. Todos são ele mesmo. Só que o Sentinela é extremamente bom, o herói. Só que... E tem o Vácuo, que é extremamente ruim, quer destruir tudo. Só que qual que é a fraqueza dele? Instabilidade mental. Ele é facilmente enganado, manipulado, porque ele tem essa instabilidade mental. Isso daí é uma das fraquezas dele. Assim que derrotam ele, mais ou menos. Ele geralmente consegue derrotar o Vácuo. Ele mesmo derrota ele mesmo. E provavelmente a gente vai ver isso no filme. Outras informações que a gente sabe no filme, agora que você entendeu quem é o Sentinela, é que o governo ali, a Fontaine, tá querendo fazer o Sentinela. E provavelmente, para criar esse soro de super soldado, ela comprou a Torre dos Vingadores. Ela comprou a Torre dos Vingadores, mas ela é energizada pelo reator Arc do Homem de Ferro. E o reator Arc tem uma energia suficiente para fazer isso. Porque todo mundo sabe que para fazer o soro de super soldado precisa de muita energia. Como a gente vê no primeiro filme do Capitão América, usando quase a energia de toda Nova York. O pai do Homem de Ferro. O pai do Homem de Ferro. Aí, né, vendo isso, tudo, a gente vai falando um pouco de todos os personagens. O Buck trabalhando no governo, como a gente viu lá no filme do Capitão América. Os Vingadores não vão vir. Provavelmente os Vingadores não vão vir porque o Capitão América
não aceitou fazer os Capitão América, os Vingadores do governo, mas vão criar os Vingadores deles, mas sem trabalhar para o governo. Mas nesse momento do filme, ele ainda não criou e não se sabe desses Vingadores, então a gente não vai ver eles lá. E aí, meio que a gente vê cada personagem do filme: Helena Belov, Guardião Vermelho, John Walker, Fantasma e Treinadora. Todos vão indo para um local. A gente vê várias vezes, a gente vê algumas cenas da Helena Belov tá fazendo missões, o Guardião Vermelho lá na casa dele toda bagunçada, e a gente vê que eles caem numa armadilha, que era para eles irem a esse lugar e serem destruídos provavelmente pelo Sentinela ou pelos guardas. E era uma armadilha para todos os problemas do governo serem limpados de uma vez só. Só que dá errado, né? A armadilha dá errado. Essa armadilha acaba não dando certo e eles provavelmente vão conseguir fugir dali. Até que todo mundo sabe que eles não tiram no Sentinela, mas o Sentinela não é vulnerável. Então não vai acertar o tiro. Ele não vai morrer por tiro. E aí a gente vê o Bucky indo atrás deles e formando uma equipe que por enquanto é chamada de Thunderbolts, mas a gente vê a cena do Guardião Vermelho falando: vamos lá, Thunderbolts! E todo mundo fala: não, tem que tocar esse nome é muito ruim. E um asterisco, porque a equipe ainda não tem nome. E eu acho que essa equipe não é os Thunderbolts, e sim os Vingadores Sombrios, que o Sentinela já fez parte dessa equipe, liderada por o Osborn, né? E é interessante, acredito que o Thunderbolts não vai ficar o nome da equipe no final. O Guardião Vermelho é o alívio cômico desse filme. E esse filme vai ter algumas piadas, mas vai ser um filme bem diferente. Exatamente, porque a gente vai ver o vácuo transformando Nova York em sombra, transformando as pessoas em sombra. E a gente vê uma cena da Helena indo lá, e a gente vê algumas cenas estranhas, dela correndo, batendo na parede, caindo do nada, tipo, como se uma das paredes fosse o chão, ela vendo ela mesma, ela vendo o passado, e outros personagens em alguns lugares meio diferentes, assim. Isso daí é uma batalha mental. Por quê? O único jeito, o Sentinela e o Vácuo, eles têm uma briga mental, sempre. Os dois brigam entre si. O único que pode derrotar o Vácuo é o Sentinela. Eles precisam convencer o Sentinela a derrotar o Vácuo. Provavelmente, com isso, o Vácuo vai entrar dentro da mente de cada um e vai mostrar os seus piores passados, os seus piores pesadelos, o que atormenta a vida deles. Outra coisa que o filme precisa explicar é como o Bucky conseguiu o braço dele de volta, sendo que a Nebulosa roubou para dar pro Rocket. Isso o filme vai ter que explicar também, né? Fora isso, a gente vê isso que eu expliquei sobre as coisas, a gente vê um pouco da cidade deles salvando a cidade. Eu acredito que o Sentinela vai voltar a ficar bom. Algumas pessoas vão morrer, mas nem tantas, porque alguns foram confirmados em Vingadores Doomsday, né? Então eu acredito que só a treinadora vai morrer, porque os outros foram confirmados em Vingadores Doomsday. Talvez pode ser variantes, mas acredito que só a treinadora vai morrer nesse filme. O mais engraçado desse filme é a instabilidade mental dos personagens. Segundo o próprio Kevin Feige, a pessoa que tem mais instabilidade mental é a pessoa que foi capturada pela Hydra, quase morreu, foi colocado soro de super soldado, virou soldado invernal, teve sérios problemas, teve que passar um tempo lá em Wakanda, diversos problemas. É o Bucky. O Bucky é a pessoa mais instável mentalmente. Porque, né, o Guardião Vermelho nem se fala, o cara é maluco, o cara acha que é o Capitão América, quer ser o Capitão América. Até a gente viu lá na casa dele um quadro do Guardião Vermelho segurando o martelo, referenciando a cena que o Capitão América pega o Mjolnir do Thor em Vingadores Ultimato. A gente tem a Helena, que perdeu a irmã, ela tá bem, fazendo várias missões para tentar esquecer, a mente dela não tá funcionando muito bem. O Walker nem se fala, nem se fala dele. Capitão América camelou, tudo aconteceu com ele, e aí ele perdeu o posto de Capitão América, matou o cara lá, e todo mundo lixando ele na mídia, ele nem ligando pro filho naquela cena ele tava, ligando só pela opinião pública. A Fantasma tem sérios problemas desde lá que a gente viu como vilã do Homem-Formiga e a Vespa. Ela foi tratada, mas agora ela tá controlando o seu poder de deslize entre realidades, né? Apesar dela ter sido curada, agora ela consegue controlar isso. E às vezes assim, ela sofreu bastante
E treinadora aí nem se fala, com o tanto de tipo de coisa que botou na cabeça dela, nem se fala, né? Então o Bucky vai liderar essa equipe. Uma equipe de heróis despretensiosos. Quem sobrou, né? Porque o resto não tá disponível. Não deu Thor pra aparecer e ajudar. Mas se você tá ansioso pra Thunderbolts, deixa aqui nos comentários, deixa o like, comenta e até o próximo vídeo.